Olá, nós somos o grupo Geração Z e iremos abordar nesse curta como o uso excessivo da tecnologia afeta o vocabulário linguístico de crianças de 0 a 6 anos. A aquisição da linguagem. Bom, a linguagem é considerada a primeira forma de socialização da criança. Ela não é adquirida de acordo com as regras gramaticais, mas é uma comunicação verbal relativamente elaborada. Antes que a criança consiga construir um tipo de frase, ela deverá percorrer vários estágios bem definidos do desenvolvimento da linguagem. Esses estágios são o pré-linguístico, quando o bebê usa de modo comunicativo os sons, sem palavras ou gramática, e o linguístico, quando usa palavras. O começo da aquisição seria o primeiro choro da criança ao nascer. Dos 3 aos 4 meses, os bebês começam a imitar casualmente os sons que ouvem. Por volta dos 10 aos 13 meses, o condicionamento verbal está instalado. Ele introduz suas próprias palavras no vocabulário. Aos 22 meses, o bebê já conhece o ritmo de palavras em frases muito repetidas, deixando clara a importância da estimulação externa para o desenvolvimento do vocabulário linguístico. Quanto à compreensão da linguagem, é uma habilidade relacionada àquilo que a criança se lembra da comunicação feita ou da aplicação de informações ouvidas. Está ligada ainda às relações causais estabelecidas entre os elementos da comunicação, a fim de lhes atribuir coerência. O uso de aparelhos. Então, uma pesquisa realizada pela AVG revelou que, no Brasil, 71% dos pais acredita checar demais seus smartphones e 87% dos filhos concordam com o fato de que eles exageram na quantidade de vezes que olham os celulares. Este baixo aproveitamento do pouco tempo que os pais e os filhos possuem juntos reduz a possibilidade de colaboração no desenvolvimento da linguagem, tanto falada quanto escrita. A comunicação entre o cuidador e a criança e o diálogo saudável na primeira infância são fundamentais para a construção de suas habilidades sociais, da linguagem e de sua identidade. Portanto, ao exercer o cuidado, o adulto constrói um sentido de responsabilidade, tomando para si a tarefa de favorecer o desenvolvimento da criança. A modelagem. As crianças imitam e assimilam o que vem ao redor. Portanto, com o celular não vai ser diferente. Se não queremos que sejam crianças dominadas pela tela, nós tampouco poderemos ser assim, ou pelo menos não quando estivermos com elas, durante as refeições, do parque, no período em que as ajudamos com a lição de casa. Quanto à importância da leitura. A importância da leitura começa antes mesmo de conhecermos o rostinho do bebê. O primeiro contato da criança com o texto é oralmente, quando o pai, a mãe, os avós ou outra pessoa conta-lhe os mais diversos tipos de histórias. Nas primeiras fases do brincar, é fundamental experimentar e imaginar através dos livros. Nesse sentido, os pais deveriam ler mais para os seus filhos e para si próprios. A criança que ouve histórias desde cedo, que tem contato direto com livros e que é estimulada, tem um desenvolvimento favorável no seu vocabulário. Desta forma, quando o processo de alfabetização iniciar, ela já foi apresentada às letras, às formas e aos pequenos textos. Na fase pré-leitor da criança, a leitura deve estar adaptada ao meio físico e ao aumento do interesse pela comunicação verbal. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o ideal é que o contato com eletrônicos não aconteça antes dos 2 anos, e afirma que os riscos são maiores que as vantagens educacionais. Uma criança precisa aprender a segurar um lápis e a escrever antes de aprender a usar o smartphone. Crianças que interagem através de chats, mensagens de textos ou redes sociais tendem a encurtar palavras e se comunicar apenas com imagens, o que pode afetar o desenvolvimento da linguagem escrita. Estas são algumas consequências do abuso do tempo em frente às telas. Para tornar essa realidade menos tecnológica, não dá para esperar que os menores resolvam se desapegar dos aparelhos. Assim, o uso saudável não vale somente para os baixinhos. Os adultos precisam dar o exemplo. A psicóloga e autora Elizabeth Monteiro afirma que famílias que ficam só assistindo à TV ou cada um com seu celular enfraquecem seus vínculos.
Porém, a melhor forma de lidar com a tecnologia é ensinar às crianças que há uma variedade de aplicativos projetados para que eles brinquem enquanto trabalham suas habilidades motoras e cognitivas, como jogos que ensinam a contar, a aprender o alfabeto e a falar outras línguas, por exemplo. Então, esse foi nosso vídeo. Esperamos ter ajudado a compreender quão importante é, em meio a tantas tecnologias, estimular a linguagem dos pequenos, através principalmente da leitura e estando de fato disponível para eles no tempo que você puder. Obrigada, até mais!